Boa noite, galera, que a paz do Senhor alcance a todos. Estamos aqui em mais um vídeo para falar para você sobre o arrebatamento. Mas antes disso, já dá aí o seu like, tá bom? Se inscreva no canal, indique outras pessoas para estar vendo esse vídeo, deixe a sua sugestão, a sua colaboração, a sua crítica, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre o arrebatamento. Qual é a verdade sobre o arrebatamento que pouco é falado? Quando nós falamos sobre arrebatamento, existe pelo menos 3 linhas de interpretação que são mais consideradas. Quais são essas 3 linhas de interpretação? A primeira linha de interpretação é conhecida como pré-tribulacionista. Como que funciona essa visão? Os pré-tribulacionistas, eles acreditam num arrebatamento antes da grande tribulação. Existe a segunda linha de interpretação conhecida como mesotribulacionista. Eles acreditam que o arrebatamento vai acontecer no meio da grande tribulação. E existe a linha chamada pós-tribulacionista, que crê que o arrebatamento vai acontecer depois da grande tribulação. Qual que é a mais coerente com a palavra de Deus, com a Bíblia? O que a Bíblia fala sobre isso? Nós vamos ler um texto aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, e o verso 52. Paulo fala da primeira ressurreição. Ele vai dizer assim: no momento, no abrir e fechar de olhos. Aí eu quero que você enfatize bem essa palavra. Ao som da última trombeta. E a trombeta vai tocar. Então os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele. Então, Paulo está dando uma descrição aqui do que vai acontecer no momento do arrebatamento. E ele dá o momento exato, quando vai acontecer isso. Qual seria esse momento? Ele está dizendo, após a última trombeta. Que trombeta seria essa? Se nós formos considerar, Paulo está falando sobre as trombetas do Apocalipse, as 7 trombetas. É onde Deus ele vai trazer juízo para a humanidade. Mas essa visão ela é sustentada pela visão pós-tribulacionista, que também tem outros argumentos para defender essa tese. Que o arrebatamento só vai acontecer logo depois da grande tribulação. E a visão pós-tribulacionista, ela divide a grande tribulação em pelo menos 3 etapas, que seria a perseguição do anticristo, seria a ira do Cordeiro sobre a humanidade e a cólera de Deus, considerando assim que a grande tribulação ela tem essas 3 etapas. Mas vamos falar um pouco da visão pré-tribulacionista. Qual que é o texto que eles defendem? Eles usam texto base como Apocalipse no capítulo 3, o versículo 10 e 11, que fala que Deus mandando uma mensagem ali para a igreja de Filadélfia, ele fala que vai guardar aquele povo da tribulação que está para vir sobre toda a terra. Que tribulação seria essa? Eles defendem esse texto julgando que Deus não vai permitir a igreja passar pela grande tribulação devido a esse texto. Mas os pós-tribulacionistas, em combate a esse versículo, usando o contexto histórico, eles vão alegar que esses 10 dias, essa tribulação que estava para vir sobre a terra, seria a perseguição do imperador Diocleciano, que foi um grande perseguidor da igreja. Então, eles estão dizendo que essa tribulação que estaria para vir sobre o mundo, no governo de Diocleciano, ele seria só para aquele período, na época da igreja de Filadélfia, que representa a igreja da época do século XVIII, século XIX, XX. Então essa é a visão pré-tribulacionista. E eles usam também o versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, quando Paulo fala ali que vai se juntar com a voz do arcanjo, e o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Ali Paulo está descrevendo o momento do arrebatamento.
Então esse texto também é defendido pelos pré-tribulacionistas. E o mesmo tribulacionista, ele não tem um versículo específico, é apenas um pensamento. Mas qual desses é mais coerente com a palavra de Deus? Qual desses tem um argumento? Qual que seria o ideal para você crer? O arrebatamento seria antes, durante ou depois da grande tribulação? É isso que nós vamos conferir agora na palavra de Deus. Então vamos analisar primeiro esse texto dos pré-tribulacionistas, que se encontra em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 10 e 11. Vou ler aqui para vocês verem. O texto sagrado diz assim, ó. Apocalipse capítulo 3, versículos 10 e 11. Diz assim, ó. Visto que você guardou a minha palavra de exortação e perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Olha como que esse texto aqui é muito claro. Jesus, trazendo ali a igreja de Filadélfia, ela era a menor igreja e não tem uma repreensão para a igreja de Filadélfia. Ela representa a igreja do século XVIII, XIX, a igreja da época evangelística, onde a igreja teve um grande avivamento, liderada ali por John Wesley, John Cliff e outros que foram evangelistas nesse porte. Mas olha como que é muito claro esse texto. Porque você foi fiel à minha palavra de exortação e perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre toda a terra, sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Então aqui o contexto histórico vai falar que sobre o imperador Diocleciano, que estava para ser levantado em pouco tempo desse período aqui, e que iria pôr à prova todos os que estavam ali, todos os cristãos. Quando ele usa a expressão todos, ele está se referindo a todos os cristãos que tinham se permanecido fiel, como os da igreja de Filadélfia. Então esse é o único texto, propriamente dizendo, que os pré-tribulacionistas usam para defender essa linha de pensamento. Se você for acompanhar a igreja do primeiro século, a igreja dos apóstolos, em momento algum eles vão falar de um arrebatamento pré-tribulacionista, um arrebatamento que acontecerá antes da grande tribulação. Se você for ver ali a época patrística, a igreja do primeiro, segundo, terceiro século, em momento algum eles vão falar de um arrebatamento antes da tribulação, muito pelo contrário. Eles sempre vão dizer, principalmente os apóstolos, que o arrebatamento ele só vai acontecer depois da grande tribulação. E nós vamos mostrar para você. E o argumento que os pré-tribulacionistas usam, eles usam o argumento de que a igreja, no século I, ela não estava interessada em falar do arrebatamento, mas estava preocupada com a apologética e com a teologia. Ou seja, estavam mais preocupados em neutralizar as falsas doutrinas. Mas esse pensamento de arrebatamento pré-tribulacionista, ele só ganhou força no ano de 1830, pelo um anglicano que lançou essa tese e foi sistematizada por uma mulher chamada Margaret. Então, a partir daí, esse pensamento foi ganhando força, e muitas igrejas, até inclusive no Brasil hoje, defendem essa tese de arrebatamento pré-tribulacionista, ou seja, o arrebatamento que vai acontecer antes da grande tribulação. Mas antes de nós continuarmos, a palavra arrebatamento, na verdade, ela não existe no original grego. Então, como ela foi no grego chamado arpazou, quando ela foi transliterado, a palavra arrebatamento, ela quer dizer tomada força. E Jesus vai usar muito isso aí quando ele vai falar sobre a sua vinda. Ele vai falar que a sua vinda vai ser como um ladrão. Mas quando o ladrão ele vem roubar alguém, não significa dizer que essa pessoa não vai ver. Esse ladrão ele vai vir e não vai pedir licença, ele não vai pedir emprestado. Ele vai vir para tomar força. Por isso ele usa a expressão como um ladrão. Jesus fala mais ainda que a vinda dele vai ser como um relâmpago que sai do Oriente e vai até o Ocidente.
num piscar de olhos. Mas, embora o relâmpago ele se alastre rapidamente, isso não significa dizer que você não está vendo ele, porque nós vemos um sinal no céu. Apocalipse capítulo 1, verso 7 diz que ele vai vir com as nuvens. Mateus capítulo 24, versículo 29 diz que logo depois da grande tribulação aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e ele virá com seus anjos. Lá em Daniel